Beleza, galera? Para quem não me conhece, Arnaldo Bichucher, jornalista, guia de turismo, de 1995 até 2001, presidente do Sindicato Estadual de Guias de Turismo aqui no Rio de Janeiro. Depois disso, ainda fui sócio com mais 3 amigos, companheiros, guias de turismo da A4 Consultoria, o Pedro Guimarães, da Apresenta Rio, deve se recordar bastante das operações que a gente fez lá, coordenando toda a operação de navios de cruzeiros marítimos durante muitos anos. Desde 2017 me envolvi num grupo que criou a Liguia, que é a Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro. Isso desde 2017, 2019 foi quando foi formalizado, de uma associação formalizada, toda bonitinha, certinha. Uma associação estadual dos guias de turismo, porque acabaram destruindo o sindicato, então a gente está aí exatamente para substituir o que seria o sindicato. E, na verdade, o que me faz realizar esse vídeo aqui é que algumas coisas que estão acontecendo nesse final de semana de feriado, né, prolongado, de 7 de setembro, Dia da Independência, é que no Rio de Janeiro tem acontecido algumas coisas que vale a pena a gente fazer um comentário e deixar bem claro qual é a posição, não do Arnaldo, senão da Liguia, mas dos guias, assim, que a gente considera que tem uma opinião pelo menos parecida, e a diversidade também é super bem-vinda. Mas é fato de que tem uma pesquisa que foi feita não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, sobre o turismo. E a verdade é que a gente está tendo no mundo, isso a gente tem escutado relatos de outros guias aí de outros lugares, ou que brasileiros que estão trabalhando em outros roteiros pelo mundo afora, é de que o turismo, o movimento turístico, ele está mais do que o dobro do que era em 2019, antes da pandemia. Isso realmente é impressionante. É a tal da demanda reprimida, né? Mas verdade também é que os destinos pelo mundo afora, isso não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, não estão preparados para esse movimento, assim, mais do que o dobro do que era. Talvez algum ou outro destino a gente possa perceber que estava um pouco melhor preparado, mas verdade é que, em geral, a coisa está meio complicada. Imagina, a gente está falando aqui desse feriado prolongado, né? 7 de setembro foi quinta-feira, com sexta-feira praticamente enforcada, então tem o sábado e o domingo aí para aproveitar. E a verdade é que, se a gente pegar a experiência do que a gente está tendo nesse feriado prolongado e tentar pensar como vai ser a alta temporada a partir de outubro até abril, com a chegada dos cruzeiros marítimos, com um volume cada vez maior de pessoas vindo não só para o Rio de Janeiro, mas no caso aqui a gente está falando do nosso quintal. A gente tá muito preocupado mesmo. O que se apresenta, na verdade, é o caos. É o caos turismo. E a gente não quer ser pessimista, a gente está trabalhando dentro de uma realidade. Então, a realidade é que o Rio de Janeiro, quando chega a pandemia, teve a possibilidade de, com esse movimento totalmente parado, mexer nessa infraestrutura turística para preparar melhor a cidade. Nada foi feito. 2021, eu tive a honra de poder ser chamado pelo Cristiano Beraldo, na época secretário de Turismo, no início da gestão do Eduardo Paes, para trabalhar na coordenação de operações turísticas da Secretaria Municipal de Turismo. Depois de um tempo, o Cristiano Beraldo pediu exoneração. Aquela secretaria, por incrível que pareça, do Rio de Janeiro, Secretaria de Turismo, foi extinta. E depois, aí foi extinta. Eu fui o único profissional que na época estava lá na secretaria que migrou para Rio Tour. Daniela Maia, foi ali que eu a conheci, Bruno Matos também, e toda a equipe que estava lá na Rio Tour. Já um pouco mais à frente, a Secretaria de Turismo ela foi recriada. E aí, cá entre nós, assim, não tenho medo nenhum de falar o que a gente considera que é o que aconteceu, foi, na verdade, abrir uma vitrine para uma pessoa que era secretário estadual de uma outra pasta que não tem nada a ver com turismo, o Bruno Casuíro,
e botar ele na vitrine, até porque tem toda uma chancela aí do César Maia e tudo mais. Mas fato é que eu mesmo sentei, já tinha sentado com a Daniela, com a diretoria da Rio Tour na época, depois com o Bruno Casuíro, para apresentar alguns projetos que a gente vinha planejando lá no início da gestão do Cristiano Beraldo, no começo de 2021, no primeiro semestre de 2021. Então, eu acho que vale a pena para a gente poder não ficar sendo acusado de que a gente só reclama, a gente só denuncia, a gente só fala das coisas que estão erradas. A gente propõe algumas soluções. Inclusive, em 2021, quando estava sendo comemorado os 90 anos da estátua lá do Cristo Redentor, foi desenhado um projeto chamado ETUR, Estação Turística de Referência. E a gente ia usar aqui aquela Praça São Judas Tadeu, ali Cosme Velho, como um modelo dessa estação turística de referência, para depois replicar nos principais atrativos turísticos, mas utilizar aquele espaço ali como um modelo para mostrar como é que poderia ser gestado aquela região, tanto para o bem de turistas, como para as pessoas que moram na região. Além disso, a gente também esteve reunido várias vezes com o pessoal do Rio Galeão e também com Santos Dumont, terminais de passageiro, portas de entrada da nossa cidade. O Galeão com uma coisa absurdamente maluca, que é todo turista, independente da idade, da nacionalidade, do que seja, um guia de turismo que vai lá para o aeroporto receber esse turista, ou um grupo de turistas, só vai conseguir embarcar no seu transporte turístico no andar de cima, tem que subir 2 andares. Isso é uma coisa absurda, não tem lógica nenhuma em lugar nenhum do mundo. E parece que tem até um redesenho do que eles chamam do meio-fio ali do Rio Galeão, para que a gente pudesse voltar a fazer esse embarque logo que as pessoas chegam ali no mesmo andar. Mas tem sempre uma burocracia que emperra o negócio, absurdo isso. Santos Dumont, um erro, desculpa a expressão, mas um erro burro. Ou seja, você tem a operação de quem chega e de quem vai embarcar nos aviões. O transporte de quem vai receber essas pessoas, de quem está trazendo para embarcar, é tudo no mesmo terminal. Uma loucura. Uma loucura. Todo mundo aqui já deve ter ido ao Santos Dumont pelo menos uma vez, sabe que aquilo é uma bagunça, aquilo não pode ser daquele jeito. Tem um redesenho também para as 2 áreas, mas não sai do papel por causa dessa burocracia. Eu acho que as pessoas, no fundo, não querem. Esse é o fato. Um projeto super importante é do hub turístico. Principalmente nos finais de semana. Hoje eu estou gravando num domingo, provavelmente hoje tem em torno de 70 a 100 ônibus de fora do Rio de Janeiro, estacionados desde a Urca até a Glória, no meio da rua, de qualquer jeito, com o motorista dormindo dentro do bagageiro, com lixo espalhado pela rua, atrapalhando a mobilidade da cidade. Fato é que, como a gente pegar como exemplo de outros lugares, a gente tem usado como exemplo Londres, e aí eu cito o nosso diretor Christian Cain, que ele trouxe essa experiência para a gente, e a gente tem utilizado como referência, é que em Londres são 35 hubs turísticos para que os ônibus não circulem eles vão para esses pontos aí. Então a gente tinha desenhado um hub turístico, para que esses ônibus, quando chegam, eles vão direto para lá. Ali tem que ser perto de um metrô. Hoje em dia, Uber, 4 pessoas dividindo, é irrisório o valor, mas onde você pode também concentrar oferta de serviços, de transporte, de guia, de atrativo, venda de ingresso, disso, daquilo. Ou seja, tem milhões de soluções. Assim, não vou entrar em detalhes como essa operação, mas não é proibir nem evitar que determinado tipo de público não acesse da praia, isso não, muito pelo contrário, é que isso seja bom para todo mundo também. Além disso, a gente também já desenhou a necessidade de a gente ter áreas de embarque e desembarque e estacionamento de espera para transporte de turismo que estejam fazendo turismo rodoviário, ou seja, rodoviário com van, com ônibus, mais o City Tour, né? Toda essa mobilidade que a cidade precisa para o turismo, mas ter áreas de embarque, desembarque e estacionamento sinalizadas, legalizadas, controladas, para que a coisa possa fluir de uma maneira legal. Além disso, também a Escadaria Celaron, que é um projeto que a Liguia abraçou fortemente, e a gente vai continuar lutando por aquilo ali,
A gente também tem um projeto para melhoria daquela região, uma planta digitalizada, produzida junto com a Sete Rio, também, tudo que a gente também tem feito, ou fez naquela época, foi junto com a Sete Rio, para a gente ordenar melhor aquela região, mas não sai do papel também, mil desculpas, até a desculpa de que não tem dinheiro para botar um sinal de trânsito ali, a gente já escutou. Bom, mas isso aí é meio complicado. Mas uma coisa que está realmente pegando forte é o acesso aos dois principais atrativos turísticos da cidade. Corcovado, mas aí eu estou falando das Paineiras, centro de visitantes, o acesso por van, e que tem a ver isso com o Grupo Cataratas. A coisa está, assim, muito ruim. Sempre esteve, e agora parece estar um pouco pior. Mas o que chama muito a atenção é a situação do Pão de Açúcar. Primeiro assim, eu tenho escutado e lido, recebido mensagens de todos os tipos aqui, porque a Liguia virou para-raio desse tipo de coisa, né? Então, assim, primeiro assim, eu não quero crer que seja todo um movimento de retaliação por parte da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, em função de posições que a gente tem tomado durante no nosso dia a dia. Não quero crer, não creio. Verdade é que eu não acredito nisso, apesar de ter muita gente falando sobre isso. A gente continua super grato e sempre será muito grato por todas as cestas básicas que foram doadas pelo Caminho Aéreo Pão de Açúcar para os guias de turismo naquela época da pandemia. Isso daí, ó, tamo junto. Se alguém ainda não entendeu qual é a posição da Liguia com relação à tirolesa, vamos deixar agora o mais claro possível. A tirolesa e qualquer empreendimento que venha a dar valor agregado ao turismo da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, será super bem-vindo, desde que respeitada todas os procedimentos legais para que aquilo realmente aconteça dentro da questão de segurança, sustentabilidade, do que seja. Então a gente não tem nada contra tirolesa. Não tem nada contra. A Liguia não tem nada contra a tirolesa em si. Só que é o seguinte, se a tirolesa ela é uma atração a mais para a gente ter mais pessoas visitando aquele lugar, e aquele lugar já apresenta sérios problemas de acesso, aquisição de ingresso, embarque nos bondinhos e tudo mais, a gente primeiro tem que resolver esse tipo de problema para depois a gente criar mais um atrativo. Então, assim, nada contra a tirolesa, ótimo, maravilha, mas eu tenho que melhorar uma situação que hoje já é ruim para algo que pode ser pior. Então, a questão operacional é que pra gente pega, e assim, diariamente, e principalmente nesse feriadão, o que a gente tem recebido aí de fotos, vídeos, relatos do que tem acontecido no Pão de Açúcar é o que leva algumas pessoas a acreditarem que pode ser retaliação, que, como eu já escutei também, que o Caminho Aéreo Pão de Açúcar não quer o guia de turismo, não quer a agência, ele quer o avulso, que paga mais caro, que fica mais tempo lá, que gasta mais dinheiro. Ou seja, eu não quero acreditar nesse tipo de coisa, porque se eu acreditar nesse tipo de coisa, é loucura, não dá para acreditar nisso não. Então assim, Sandro, tá claro, a gente tem conversado com o Gustavo, Rafael, Flávia, Alan, Thiago, lá do Pão de Açúcar, só que é o seguinte, o acesso que está sendo testado lá tá super errado, e a gente tem falado sobre isso. O que está acontecendo ali? Estão misturando numa mesma fila quem chega já com o ingresso na mão com aquelas pessoas que vão retirar o ingresso ali na hora. Então, por exemplo, eu guia. Como é que era antes? Tinha uma fila para os guias de turismo, eu chegava com o meu grupo, entrava nessa fila, ia lá, retirava o ingresso, voltava, resgatava o grupo e entrava. Como a gente estava vendo aquilo ali demorando um pouco, a gente via a fila de quem comprava na internet, que já tinha o ingresso na mão, aquela fila andando mais rápido. De certa maneira compreensível, mas
Quando a gente chega também com o grupo com o ingresso na mão, estava entrando na mesma fila de guia. Então, assim, quem já tem ingresso na mão, não importa se ele está com guia, se não está com guia, se comprou na internet, se o guia que pegou um dia de antecedência, não sei o que, não importa. Ele entra naquela fila e aquela fila anda mais rápido, beleza. A outra fila vai de acordo com o movimento. Apesar de que a gente tem exemplos também aí pelo mundo afora, e eu acabo de receber um relato da minha vice-presidente, a Gabriela Codazzi, guia super, mais experiente do que eu, tem mais tempo de turismo do que eu, que ela viaja muito com brasileiros pelo mundo afora. Ela estava na Albânia. Na Albânia. Aí tem um atrativo lá, tá todo mundo numa fila, o guia chega com um grupo, pegou o ingresso, ele tem prioridade e passa à frente de todo mundo. Sabe por quê? Porque o turismo organizado pela agência, uma transportadora legalizada, com um guia oficial, todo certinho, ela, quando vai fazer uma visita ao Pão de Açúcar, eu não vou fazer a visita ao Pão de Açúcar e volto para o hotel. Aquilo foi vendido, é um pacote, é um tour de 4 horas, 6 horas, 8 horas, não importa, que inclui o Pão de Açúcar na programação. Então, se eu perder muito tempo ali naquele atrativo, quem acaba perdendo é o cliente, é o turista, que comprou algo que ele não vai ter. A gente não vai conseguir honrar, né, o descritivo do passeio que ele comprou. E quando consegue honrar, como ontem, eu estava voltando para casa 11 horas da noite, tinha um ônibus deixando uma guia no metrô, porque tinha terminado o trabalho àquela hora. Isso é o tal do Um Dia no Rio, o DR, que é um dia mesmo, porque é 24 horas de tour, pelo jeito. Então, assim, não tem um limite, e é uma coisa que tem acontecido muito. E aí, quando eu falo sobre isso, sabe o que me intriga mais? Cadê as agências? Porque o cliente é da agência. A BAV, Strauss, Luiz Strauss. Cadê as agências? Não estou entendendo. Quer dizer, eu estou reclamando, eu sou um preposto da agência, estou reclamando de algo que é ruim para o cliente da agência e fico falando sozinho. Não estou entendendo isso. Ou seja, é só vender e dane-se, vira as costas. Não pode ser assim, galera. Não pode ser assim. Então, eu não sei lá, vou ter que fazer outra coisa na vida, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu acho que não só eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas como eu acho que as pessoas que estão gerindo esse tipo de situação não estão entendendo o que seja o turismo. A gente está brincando de fazer turismo. A verdade é essa. A gente está brincando de fazer turismo. A gente está fazendo proselitismo, né? Buscando voto, eleição, quer imagem para poder depois na campanha usar. Gente, ok, beleza, não tem nada contra isso, mas tem que fazer algo prático, objetivo. Eu nem acho que as pessoas estão trabalhando mal intencionadas. Eu acho que é desconhecimento mesmo. Porque não escutam quem está na ponta da lança. É o motorista de turismo, é o guia de turismo, é o atendente desses atrativos, é a guarda municipal. Esse tipo de pessoas, na verdade, pessoas físicas, né? CPF, não é CNPJ. Essas pessoas não estão sendo ouvidas, não estão sendo escutadas, não estão sendo levadas em consideração. E é por isso, e aí eu, na verdade, não tenho problema nenhum em dizer o que eu vou dizer agora. Esse problema não é no município do Rio de Janeiro, não é no estado do Rio de Janeiro, viu, Daniela, como secretária municipal, Tutuca, você como secretário estadual, ok, faz uma promoção do Rio de Janeiro, não para de promover, mas infraestrutura zero, desculpa, zero. Então, assim, também não quer dizer só município e estado. É por isso que a gente tem visto o nosso ministério, o Ministério do Turismo, ser usado como uma moeda de troca, uma moeda de troca desvalorizada no mercado. Já foi quando começou o governo. A mudança, para mim, só fez piorar. E, ó, vou ser bem sincero, todo mundo que me conhece sabe como é que eu penso politicamente e tal. A Embratur é a mesma coisa. Só que a Embratur tem um outro problema, porque ela não tem sustentabilidade. Foi feita uma mudança no conceito do que é a Embratur, que hoje em dia ela não consegue se sustentar se não tiver alguma fonte de recurso para poder pagar pelo menos a folha.
de quem hoje trabalha, funcionários lá da Embratur. Então, na verdade, é o seguinte, a nossa perspectiva para o que vem pela frente aí é muito ruim, é muito ruim. Mas a gente quer deixar claro que a Liguia não é conivente com esses erros que estão sendo cometidos. Se quiser, a gente está sempre predisposto a ajudar, a mostrar projetos, sugestões, sem problema. Mas no que acontece hoje no Pão de Açúcar, no que acontece hoje lá em Paineiras, no que acontece na escadaria Celaron, no que acontece na cidade do Rio de Janeiro, inclusive outro dia a Guarda Municipal proibindo dos ônibus e os vans de turismo pararem em frente à Estátua do Bellini para tirar foto do Maracanã. Então, assim, a gente não é conivente com esse tipo de situação. A Liguia, ela acredita num slogan que a gente vai continuar repetindo e cada vez mais forte. Outro turismo é possível. Repete comigo. Outro turismo é possível. Acredita nisso? Beleza. Tamo junto e a vitória, ela tem que ser certa. Valeu?